Mudanças climáticas é um assunto que está sendo muito falado ultimamente, mesmo porque as mudanças do clima, isso se tornou um grande problema que tem afetado muitas pessoas. Mas eu já percebi que quando se fala em mudanças climáticas, efeito estufa e aquecimento global, geralmente muitas pessoas fazem uma pequena confusão. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui, porque se você tem dúvidas sobre isso, está na hora de esclarecer. Então vamos lá. Embora haja algumas diferenças entre esses termos aqui, é fundamental ressaltar que essa dinâmica toda aqui, ela acontece na atmosfera. A atmosfera ela é uma camada gasosa que envolve o planeta Terra, composta por ar, por matéria, por alguns gases diferenciados, principalmente o nitrogênio na sua maior quantidade e uma boa quantidade de oxigênio também. São os principais gases que compõem a atmosfera. Sendo que uma boa concentração desses gases está mais perto da superfície, numa camada que se chama troposfera. Tem um vídeo aqui no canal que eu detalho bem como é que são as camadas da atmosfera, é interessante você ver. Vou deixar o linkzinho aqui para você clicar se for interessante para você, mas vale a pena, tá? Pois bem, então agora que eu expliquei um pouco sobre a atmosfera, eu quero me ater ao clima. Se nós estamos falando de mudanças climáticas, então vamos tirar aí algumas dúvidas sobre o que é clima e como que ele acontece. Bem, o clima, ele é as características, né? Ele é composto pelas características habituais da atmosfera de um determinado lugar. Então, cada lugar do planeta, cada lugar da superfície terrestre tem o seu clima específico. Se eu estou falando que são condições habituais no decorrer de um ano, nós temos as mudanças de estações do ano. Então, quando você conhece o clima de um determinado lugar, o clima de onde você vive, por exemplo, você já tem uma noção como que são as condições da atmosfera no verão, no inverno, no outono e na primavera. E ressaltando que essas condições aí da atmosfera, elas se caracterizam de acordo com a temperatura, ou seja, um clima ou ele é mais quente, ou mais ameno, ou mais frio. E umidade, o clima pode ser mais úmido ou mais seco. E um componente fundamental que é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica a gente não sente com tanta clareza como a gente sente a temperatura e a umidade, mas ela é extremamente importante na dinâmica climática, porque é a pressão atmosférica que vai movimentar as massas de ar. As massas de ar, elas são partes da atmosfera que caminham rente à superfície e fazem com que mude o tempo meteorológico, tá? Então, existe uma diferença entre clima e tempo meteorológico. Por quê? O clima, eles são as condições habituais da atmosfera no decorrer de um ano. É um hábito. Você já tem a ideia que vai acontecer daquela forma. Que vai chover tal época, que vai ficar seco tal época, que vai fazer frio tal época. Agora, o tempo meteorológico é a condição naquele exato momento. Como está o tempo meteorológico agora? Está chovendo, está nevando, está quente, está frio, ok? E esse tempo muda pela dinâmica das massas de ar que caminham através da pressão atmosférica, ok? Agora nós já podemos ir para esses 3 itens aqui, que são as mudanças climáticas, o efeito estufa e o aquecimento global. Bem, o clima está mudando. Essas são as mudanças climáticas. Então, as condições habituais da atmosfera no decorrer de um ano,
elas já não estão sendo tão habituais assim mais como eram. Nós estamos percebendo coisas diferentes acontecendo. Agora, por que que essas mudanças climáticas elas estão acontecendo? Elas estão acontecendo por conta da intensificação do aquecimento global. Intensificação? Como assim? Nós temos um fenômeno natural no planeta que se chama efeito estufa. Isso é da natureza, é um fenômeno fundamental para que haja vida no planeta. Por quê? Qual que é a função de uma estufa? Não é reter calor em um determinado lugar? A atmosfera, por ser matéria, a partir do momento que o planeta Terra recebe os raios do Sol, recebe a luz do Sol, é produzido calor na superfície da Terra e em partes da atmosfera. Parte desse calor fica retido aqui na atmosfera pelos gases que a compõem. Tá tudo certo até aí, tudo ótimo, isso é fundamental para que tenha vida no planeta. Porém, desde o final do século XVIII, quando surgiu a indústria, a primeira revolução industrial, quando o ser humano inventou o motor, a máquina movida a motor, a humanidade começou a produzir muita poluição, principalmente através da queima dos combustíveis fósseis. A indústria, ela surge utilizando muito carvão mineral, a lenha também. Depois vem o petróleo e esses combustíveis, eles contribuem com esse aquecimento global. Eles intensificam o efeito estufa, que é um fenômeno natural. Então hoje, na atualidade, o que é que nós temos aí de grandes problemas aí que está intensificando esse efeito estufa através do aquecimento global? É a queima dos combustíveis fósseis, também as queimadas que são feitas aí de várias vegetações e a produção do metano também, que é muito grande, principalmente em função da criação do gado bovino. Então essa que é a relação que existe entre esses três termos aqui. Efeito estufa, um aquecimento do planeta Terra que é natural, porém, ele está sendo intensificado por alguns gases que nós passamos a produzir a partir da Revolução Industrial. Então, nós chamamos isso de aquecimento global. E esse aquecimento global está deixando essas massas de ar, a dinâmica dessas massas de ar desreguladas. Por isso que nós estamos tendo uma mudança climática. Quando a gente vai olhar a quantidade de temperatura que aumentou na atmosfera, é um pouco mais de 1 grau. Muitas pessoas até pensam, nossa, só isso não tem problema. Tem problema sim, um problema muito grande. Por quê? Isso desregula o clima. Então, o que está acontecendo, que nós estamos percebendo, muitas pessoas estão percebendo? Eventos climáticos extremos. Essas são as mudanças climáticas em consequência do aquecimento global. Secas prolongadas em determinados lugares, chuvas torrenciais, grandes chuvas de granizo, derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, diminuição da neve no topo das montanhas, avanço, do mar aí para algumas praias, muitas praias, cidades litorâneas estão perdendo praias porque o mar está avançando. Então é isso aí, eu espero que eu possa ter esclarecido um pouco aí para você sobre essas questões. Muito obrigada por ter visto aí o vídeo. Agora só faz a inscrição aqui no canal e continua aqui comigo, beleza? Um abraço, até a próxima. Tchau!